E temos como as principais características do sistema operacional o Windows 11. Ele foi lançado em 2021 pela Microsoft, óbvio, que é a dona dele. Ele é considerado um software básico, você já entendeu essa lógica. O que é um software básico? É todo e qualquer software que é necessário para o funcionamento de um computador. Um computador, aluno, ele não funciona sem um software básico. E nós vimos que o sistema operacional é a base da pirâmide. Não é? Ele gerencia tudo que está no nosso computador. Então, software básico é isso, é o software que sem ele um computador não iria funcionar. Como o Windows é um sistema operacional, logo ele está no rol aí dos softwares básicos, ok? Ele é um software proprietário, famoso software de código fonte fechado. O que é isso? Quando um software vai ser desenvolvido, ele é desenvolvido por meio de uma linguagem de programação. O Windows usa muito a linguagem C. Tem outras também, mas a linguagem C é a linguagem mais pontual que é usada para desenvolver o Windows, tá? E esse desenvolvimento é feito por linhas e mais linhas de códigos. São milhares e milhares de linhas. Linhas de códigos que vão formar algum script, alguma execução. Então, tudo que a gente trabalha, todo software que a gente opera no computador, ele foi desenvolvido por meio de uma linguagem de programação em cima de código-fonte, ok? Esse código-fonte, depois que ele fica pronto, ele é compilado. Compilar é transformar essas linhas de códigos no executável, que aí é um instalador. Aí você executa, abre o instalador para o sistema ser instalado na máquina, ok? Esse código, que a gente pode chamar de receita, no caso do Windows ele é fechado. Ou seja, nós não temos acesso a esse código. Só a Microsoft, que é a dona dele, que tem acesso. É uma comparação que eu faço com a Coca-Cola. Você tem ali acesso à receita da Coca? Não, nem eu também. Você tem acesso à receita da Red Bull? Também não, eu também não tenho. É a mesma coisa de um software proprietário. É aquele software cujo código-fonte dele está fechado e só a empresa que desenvolveu que tem acesso, ok? Ele é um sistema pago, obviamente, eles chamam de software comercial, a gente tem que pagar para adquirir o Windows. Óbvio que às vezes a Microsoft lança novas versões e ela coloca de graça para quem já tem a versão anterior. Às vezes você comprou um computador com Windows 10 recente, aí assim que lança o 11 eles dão lá 6 meses para a gente fazer a atualização gratuita. Acontece isso, essas promoções, tá? Mas via de regra ele é um software comercial, ele é pago, ok? Licença dele, a gente chama de copyright, que é uma licença que protege os direitos autorais do desenvolvedor. O que é essa licença? É a documentação do software. Pode ver que assim que a gente vai instalar qualquer programinha, tem um leia-me, aí tem lá um texto que ninguém lê, tem lá concorda e não concorda. Você geralmente concorda e avança, porque se você não concordar não tem como avançar. Esse texto que a gente não lê é uma licença, é a documentação do software. No caso do Windows, a licença dele é chamada de copyright, que é uma licença, aluno, que protege os direitos autorais do criador. O que seria essa proteção? Nós não temos o direito de pegar o Windows e sair tirando cópias dele a Deus dará. Isso seria um crime chamado de pirataria, que essa licença diz muito claro isso. É proibida a reprodução parcial ou total dessa obra. Então, quando você vai adquirir o Windows, você tem que adquirir uma licença de uso para cada máquina que você for utilizá-lo, porque essa licença diz isso, ok? Ele é um sistema multitarefa. O que é multitarefa? Capacidade de execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Pode observar que você pode abrir ali o Word e o Excel, não pode? Ao mesmo tempo, enquanto você tiver memória, a famosa memória RAM, memória principal, você pode abrir programas. Então ele tem essa capacidade de você estar executando vários processos, vários programas ao mesmo tempo, a gente chama de multitarefa, beleza? Ele também é um sistema preemptivo. Preempção ou preemptivo tem também a ver com multitarefa. O que é preemptivo? É a capacidade que o sistema tem de interromper um processo para dar preferência para outro. O que seria isso? Estou com o Word e com o Excel aberto. Sim? Multitarefa. Só que o Word está em primeiro plano, foreground, e o Excel em segundo plano, background. Ok? Se eu digitar um comando no Word, esse comando vai para o Excel? Não vai, só fica no Word. Se eu colocar o Excel em primeiro plano e digitar algum comando no Excel, esse comando vai para o Word? Não, só fica no Excel. Isso é preempção. Isso é um sistema ser preemptivo, ou seja, é a capacidade que o sistema tem de interromper o processo
para dar prioridade a outro processo. Cada software, cada execução, cada processo que está sendo executado fica isolado numa área da memória e só aquele que está em primeiro plano que vai receber os comandos do usuário. Ok? Ele é um sistema multisseção. O que é um sistema multisseção? É você poder criar várias contas de usuário no mesmo computador. Pode observar que o Windows ele aceita você ter uma conta, às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, marido, esposa, namorado, namorada e etc. É isso. Então eu tenho uma conta com meu login e senha. Loguei, meu login e senha, o sistema vai ficar adaptado para mim. Você entrou aí, logou com seu login e senha, o sistema vai ficar adaptado para você. Isso é multisseção. Essa é a capacidade de criar várias contas de usuário. Porque cada usuário no Windows é uma seção. Perfeito? E quais são os tipos de usuários que nós temos? Administrador, padrão, local e o quiosque. Esse local que eu quero fazer um asterisco para ele. O administrador é o usuário que pode tudo. É o usuário que tem poderes ilimitados, ou não. Administrador. O administrador pode mandar prender e pode mandar soltar, ok? Já o usuário padrão, o próprio nome também já diz, é aquele usuário que tem menos poderes. É aquele usuário, geralmente, que pode fazer execução básica. Quando ele for alterar alguma coisa mais avançada, alguma coisa mais específica, o sistema não deixa. Ele tem que ter ordem, ele tem que ter autorização do administrador, tá? O que é esse usuário local? Aí eu quero fazer um asterisco com você aqui. Nós não temos visivelmente o nome desse usuário. Mas o que acontece? Quando você vai criar um usuário no Windows, você tem que cadastrar um e-mail. Quando você cadastra esse e-mail, a Microsoft te dá 5 GB de graça no sistema de nuvem computacional dela chamado OneDrive, que você vai poder sincronizar o seu sistema com a nuvem, com o servidor da Microsoft, para você poder ter acesso ao seu usuário em qualquer outro computador, ok? O usuário local é quando você não cadastra esse e-mail. Tem uma opção lá de você ignorar. Então você cria um usuáriozinho que não tem sincronização, que vai ficar ali local, aquela máquina, perfeito? Basta ignorar esse cadastro de e-mail. E o que é esse usuário quiosque? É um usuário interessante. Quiosque é um usuário ultra restrito. É um usuário que vai poder, por exemplo, executar uma única aplicação. Eu dou muito exemplo das lanchonetes. Quando o funcionário abre a lanchonete de manhã, aqueles televisores que ficam na lanchonete ali aparecendo no cardápio, as fotos bonitas ali dos sanduíches, ok? Aquilo é PowerPoint. Então aquele funcionário que ligou o computador para colocar aquele PowerPoint para rodar, ele deve ser um usuário quiosque. Ou seja, ele é um usuário que tem acesso só àquela aplicação. E lá abrir PowerPoint, botar para rodar e mais nada. Ele não consegue mexer, ter autorização para fazer outra configuração do computador. Tranquilo? Então, esses são os usuários. O Windows também, ele é um sistema chamado multiusuário. O que é multiusuário? É a capacidade que o sistema tem de gerir vários usuários dentro do mesma sessão, mesmo computador ao mesmo tempo. A gente vê isso em rede. Então eu posso ter um computador e vários usuários estarem logados no meu computador. Através daquele software gerenciador de tarefas que a gente vai estudar ainda, lá tem uma aba chamada usuários que mostra usuários que estão logados no sistema. Aí você não tem aquela opção de trocar usuário, alternar de usuário, fechar um usuário, quer fazer o logoff, fecha e entra outro. Ou então você alterna, deixa um em segundo plano para entrar o outro em primeiro plano. Isso a gente chama de multi-usuário, ok? Ele também é multiprocessamento, ou seja, a capacidade que o Windows tem de ser instalado, rodar em computadores que tenham mais de um processador, a CPU, ou processadores com vários núcleos. Nós temos aí o processador quad-core, 6-core, deca-core. O Windows, como ele é o responsável em enviar as instruções, o que está acontecendo na máquina, que é executado é o Windows que está enviando para ser processado, ele conseguir reconhecer que uma máquina tem 8 núcleos. Aí ele vai conseguir operar com esse processador com mais de um núcleo, a gente chama de multiprocessamento, ok? Tem a capacidade também de gerir 2 sistemas na mesma máquina, a gente chama de dual boot. No caso do Windows, o nome do programa chama Boot Manager, que é o seguinte: você pode pegar o HD ou o seu SSD, aluno, e dividi-lo em 2. A gente chama isso aqui de partição. Você particionou o seu disco, ok? Em uma partição você pode ter um Windows e na outra você pode ter um Linux. Então quando você ligar o computador,
esse programinha chamado Boot Manager vai detectar que você tem 2 sistemas operacionais e vai te perguntar, e aí, você quer entrar em qual? No Windows ou no Linux? Então você com o teclado, escolhe qual sistema você quer, dá Enter e ele vai abrir, vai dar o boot, né, que é a inicialização do sistema que você pediu. Tá? Então, a gente chama isso aí de dual boot, o nome do programa é o boot do NVIDIA. Sistema de arquivos do Windows 11 é o NTFS, que vem de nova tecnologia de sistema de arquivos, tradução. O que é sistema de arquivos, aluno? Quando a gente vai formatar um computador, já viu esse termo? Na realidade, você vai formatar o disco, você vai formatar o HD ou SSD. O que é formatar? É simplesmente, através de um software, você apagar todo o conteúdo do disco, você limpar o disco. Tá? No que ele apaga o conteúdo, ele destrói a tabela de arquivos, deixando o disco sem nada, e depois ele reconstrói a tabelinha. Isso é uma tabela lógica, que é toda cheia de quadradinhos, que a gente chama de clusters, que são os responsáveis pelo armazenamento dos dados. Então o Windows, ele precisa de uma tabela para ele poder gerir os dados. Essa tabela é criada no momento da formatação. O nome dessa tabela a gente chama de sistema de arquivos. E no Windows é conhecido como NTFS, que vem de nova tecnologia de sistema de arquivos. Substitui o FAT. Lembra do FAT, o FAT? Hoje você tem um FAT32, que é muito usado para pendrives, usado para HD externo, tem um FAT64 também. Mas o disco, onde você instala o Windows, você hoje tem um sistema NTFS, tá? Tem também lá o RFS, né, que é um sistema que eles estão falando aí, que é o sistema de arquivos resiliente, que é um sistema mais voltado para sistemas corporativos, que pode também ir migrar para o Windows 11, mas o padrão é o NTFS, tá? Só te mostrar aqui, tá vendo? Ó, o que é a interpretação do sistema de arquivos? Para você ter um sistema operacional, você tem que ter um sistema, tá vendo? Que é como se fosse um armário onde você vai conseguir, ó lá, gerir os arquivos, tá? Então, ó, esse é um disco, né, um disco rígido, tá vendo? Ele é dividido aí por setores, trilhas, e tá vendo os clusters? Os clusters são esses quadradinhos, né, gerado uma tabela lógica, que é durante a formatação do disco. Como é que você consegue ver o sistema de arquivos do seu Windows? Basta ir lá no explorador de arquivos, aluno, e lá no disco local, tá vendo, ó, o C2 pontos? C2 pontos é a unidade raiz do Windows. O que é a unidade raiz? É onde o sistema está instalado. Então, o meu sistema, via de regra, é instalado em disco local C2 pontos. Vai com o botão direito aí, escolha propriedades, ó. Nas propriedades você vai ter, ó lá, ó, sistema de arquivos, que o seu HD ou o seu SSD está utilizando, é o NTFS. Perfeito? E ele é um sistema de 64 bits. 64 bits é o tamanho, né, da linguagem, da palavra, da instrução que o sistema consegue enviar para o processador. Obviamente as máquinas hoje estão vindo todas com processadores de 64 bits, e se o processador é 64 bits, ele suporta o processamento 64 bits, o sistema operacional tem que ser 64 também para enviar as instruções que o processador consegue processar. Porque às vezes não adianta nada eu ter um processador 64 e um sistema 32, né? Então o sistema ele vai enviar a metade de capacidade de instrução que o processador consegue processar. Então o Windows 11 já vem 64 bits, obviamente para atender os processadores atuais. Perfeito? Então, vistas as características principais. Por favor, jovem abençoado de Deus, leia para nós as principais características do Windows 11. Lançamento em 2021, Microsoft Corporation, software básico, software proprietário, código-fonte fechado, pago, licença copyright, direitos autorais protegidos, multitarefa, preemptivo, multisseção, administrador padrão local e quiosque, multiusuário, multiprocessamento, gerenciamento de 2 sistemas na mesma máquina, dual boot, boot manager, sistema de arquivos NTFS, sistema 64 bits. Você lembra o que significa ser preemptivo? Preemptivo
O preemptivo tinha a ver com muitas tarefas, que ele dava prioridade para a aba que estava aberta, né? Para não ser dado um comando nos dois lugares. Para dar um comando só na tarefa que está aberta. Rapaz, esse jovem é inteligentíssimo. É a capacidade de interromper um processo e dar preferência, prioridade a um processo que está em primeiro plano. Perfeitamente. Muito obrigado, jovem SC. Que orgulho. Você é motivo de muito orgulho para a nossa atividade. E muito obrigado ao professor Fabrício Melo, do Gran Cursos. Agora, por favor, vamos copiar a segunda questão.